e, por exemplo, eu consigo guardar R$ 1.000 por mês nesse início para eu montar minha reserva de emergência. Consigo guardar 500, consigo guardar 300. Então, assim, se planeje, porque, por exemplo, eu tenho que guardar X valor durante tantos meses para eu poder montar minha reserva de emergência. Então, supondo aí que você vai levar um ano e meio. É importante você montar sua reserva de emergência, porque surgindo aí qualquer imprevisto, qualquer necessidade, você não vai precisar mexer nos seus investimentos. E o mais complicado, geralmente quando nós precisamos mexer nos nossos investimentos por não termos uma reserva de emergência, são nesses momentos que a bolsa está muito em queda e se a gente precisar vender uma ação, uma cota de fundo imobiliário, aí sim é que a gente perde. O maior exemplo é o que está acontecendo agora, tá? Provavelmente você veja esse vídeo em um outro momento, mas nesse momento atual a gente está passando aí por uma queda muito, muito forte na bolsa. Então assim, muitos fundos imobiliários, muitas ações estão aí com uma redução de 10, 20, 30%. E se nesse momento alguém precisar vender as suas ações ou as suas cotas de fundos imobiliários para cobrir algum problema, alguma emergência, essa pessoa ela vai tomar muito prejuízo. Então, assim, é muito importante ter essa reserva de emergência. Por isso que eu volto a reforçar, eu insisto para todos os meus alunos, para todos os mentorados, que a gente está sempre conversando, mas eu quero investir, eu sei. Tem gente que quer começar ontem, mas assim, primeiro, reserva de emergência, depois estudar um pouquinho de fundos imobiliários, um pouquinho de ações, porque a reserva de emergência ela já é uma renda fixa. Então, assim, uma vez que você está colocando ali num CDB, até mesmo numa poupança, num Selic, algo que tem uma liquidez rápida, você já está investindo e já está começando na renda fixa. Então, esse é o primeiro passo, começar a investir na renda fixa e depois, automaticamente, você vai partir para a renda variável. Porque montou reserva de emergência, está mais tranquilo, você já criou o hábito de poupar, então assim, você já tem aquela rotina de separar um valor mensal. Com esse valor mensal, você já vai migrar para os investimentos, que seria comprar algumas cotas de fundos imobiliários, estudar algumas ações, e nesse caso você pode estar contando comigo também, caso surja alguma dúvida aí no meio do caminho. Mas assim, esse treinamento, esse módulo voltado para a reserva de emergência é basicamente isso. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo esse passo a passo de como você montar a sua reserva de emergência. Ele vai estar mais detalhado, você vai entender melhor, tá? E a partir daí você começa a planejar e estruturar como montar a sua reserva de emergência. Mas é importantíssimo, de 3 a 12 meses, tá? A gente recomenda aí 6 meses. Mas 6 meses é muito, tal. Pelo menos 3 meses. Tenha 3 meses do valor que você tem aí de custo mensal. Uma vez que você tem essa reserva de emergência, eu volto a dizer e insisto, isso vai te dar uma tranquilidade muito maior e vai permitir com que você foque nos seus investimentos. E muito provável que depois de um certo tempo você até consiga aumentar aí os seus aportes mensais. Uma vez que você tem a reserva de emergência, se deu algum problema, você vai ter ali aquele valor para poder utilizar, óbvio, logo depois que utilizar, resolver o problema, volta lá e completa a sua reserva de emergência, tá? Até mesmo para que você mantenha ela aí numa média de 3, 6, aí você quem vai determinar o valor aí da sua reserva de emergência. Então assim, obrigado por estar participando desse treinamento, realmente é um treinamento para quem está iniciando do zero. A gente está tentando falar de uma forma bem simples, bem objetiva e muito transparente. Então assim, pensou em investir. Primeiro, vamos tentar quitar as dívidas maiores, vamos começar a montar uma reserva de emergência em paralelo e aí depois disso a gente vai iniciar os investimentos, né? Então, primeiro renda fixa, pode ser com uma reserva de emergência que você já está pegando aí o jeito dos investimentos e logo depois você vai migrar para renda variável, começar com alguns fundos imobiliários. Isso é importante porque você fez um investimento no mês seguinte você já está recebendo aí dividendos das suas cotas dos fundos imobiliários. E aí você realmente vira a chave, porque você fez um investimento, no mês seguinte você já recebeu alguma coisa. E isso aconteceu comigo, tá? Eu comecei, fiz minha reservinha de emergência, né? Fiz uns investimentos em CDB, algum em Selic e tal, montei minha reserva. E logo depois eu comecei com fundos imobiliários, até coloquei isso aí numa outra apresentação, que eu comprei uma cota de fundo imobiliário e no mês seguinte eu recebi dividendos. Então assim, aquilo me
deu uma virada de chave absurda e dali para frente eu só fui crescendo, fui aumentando meus aportes, né? Sempre estudando as empresas, os fundos imobiliários, e hoje eu me sinto bastante seguro para estar passando essa mensagem para você, para estar te ajudando a iniciar nos seus investimentos, e também me sinto muito seguro para te falar o quanto é importante você ter a sua reserva de emergência. Então assim, esse módulo ele é focado para você montar a sua reserva de emergência. Eu sei que é complicado, a gente tem várias outras contas, mas meu, separa um valorzinho, vai colocando aí no mês a mês até que você consiga atingir aí 3, 4, 5, 6, o ideal seria 6. De 3 a 6 eu acho assim que é perfeito, né? 12 já é para quem assim tá muito bem organizado, né? Depois de um tempo, tal. Mas de 3 a 6 eu acredito que é muito, muito interessante você ter essa reserva de emergência, né? E tem nos vídeos anteriores a gente fala um pouquinho de renda fixa, então você vai entender alguma coisa de poupança, você vai entender alguma coisa de Selic, você vai entender alguma coisa de CDB. Então você já entendeu que ali quais são os caminhos aí para você montar a sua reserva de emergência e ter uma liquidez rápida, né? Tem CDBs aí que a liquidez é diária, então se você precisar você já consegue fazer o resgate aí e estar utilizando. Então assim, agradeço mais uma vez por você estar aqui e vamos juntos. Qualquer dúvida eu estou à disposição, e esse módulo é focado única e exclusivamente para você montar a sua reserva de emergência. Então aqui abaixo vai ter um documento para você abrir, e aí se faltou alguma informação nesse vídeo, se você precisa de algum detalhe a mais, com certeza aí no passo a passo para você montar sua reserva de emergência, lá vai ter todas as informações necessárias. Eu fico por aqui, até o nosso